Salve Maria Santíssima. É a questão hoje 80, o artigo 4, da edição Loyola, volume 4. Vai falar o seguinte, a pergunta: todos os pecados humanos vêm da sugestão do diabo? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que todos os pecados humanos vêm da sugestão do diabo. Com efeito, Dionísio afirma que a multidão dos demônios é a causa de todos os males para si mesmo e para os outros. Segundo ponto. Além disso, segundo o Evangelho de João, quem comete o pecado é escravo do pecado. Ora, como diz a segunda carta de Pedro, alguém se entrega à escravidão daquele por quem foi vencido. Logo, aquele que comete o pecado é vencido pelo diabo. Ademais, Gregório diz que o pecado do diabo é irreparável, porque ele caiu em sugestão de ninguém. Por conseguinte, se os homens pecam pelo livre-arbítrio, e sem sugestão de ninguém, seu pecado também seria irremediável, o que evidentemente é falso. Logo, todos os humanos são sugeridos pelo diabo. Em sentido contrário, está dito no livro dos Dogmas Eclesiásticos: não é sempre o diabo que excita em nós os maus pensamentos. Eles emergem algumas vezes pelo movimento do nosso livre-arbítrio. Respondo: ocasionalmente e indiferentemente, o diabo é a causa de todos os nossos pecados, pois ele induziu o primeiro homem a pecar. E em sequência desse pecado, a natureza humana foi de tal modo viciada que todos nós fomos inclinados a pecar. É como se dissesse que a madeira queimou por causa daquele que a fez secar, pois uma vez seca inflama-se facilmente. Diretamente, o diabo não é a causa de todos os pecados humanos, como se persuadisse a cada um deles. Orígenes prova pelo fato de que, mesmo se o diabo não existisse, os homens não deixariam de ter o apetite dos alimentos e das coisas venéreas e de outras semelhantes, melhor dizendo. E este apetite poderia ser desordenado se a razão não ordenasse, o que está no poder do livre arbítrio. Respondendo ao primeiro ponto. Portanto, deve-se dizer que a multidão dos demônios é a causa de todos os nossos males, em sua primeira origem, como foi dito. Segundo ponto. Deve-se dizer que alguém não se torna escravo de outrem apenas quando se é viciado por ele, mas ainda quando se submete voluntariamente a ele. É assim que aquele que peca, por seu próprio movimento, torna-se escravo do diabo. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que o pecado do diabo foi irremediável porque ele o cometeu sem que ninguém lhe sugerisse, sem que lhe houvesse nenhuma inclinação para o mal, causada por uma sugestão anterior. De nenhum pecado humano pode-se dizer a mesma coisa. Então fica aqui, né, a resposta da Suma Teológica. Se todos os pecados vêm diretamente do diabo, é ele que instiga. São João da Cruz vai falar sobre os três inimigos da alma, né? A carne, o mundo e o demônio. E outros santos também vão trabalhar essa questão. Também Santo Afonso de Ligório, né? Vai trabalhar de forma muito concreta nas máximas eternas. No livro também que foi compilado Escola da Perfeição Cristã. E também no livro Preparação para a Morte sobre esses três inimigos. Então, a gente deve estar atento e lutar. Santa Teresa de Ávila fala que quanto mais interior é o inimigo, mais próximo de nós, mais forte ele é. Então, o mais próximo de nós, sem dúvida, é a nossa carne, no sentido do homem velho, né? E o mundo, vai falar Santo Afonso de Ligório, muitas vezes é pior que o diabo. Porque muitas vezes você, com oração, pode expulsar o diabo. E muitas vezes as pessoas mundanas, você faz uma oração e elas continuam debochando de você e até blasfemam contra Deus. Não abrem o seu coração. Pelo contrário, rejeitam a Deus e blasfemam e zombam. Mas uma vantagem tem o diabo acerca desses dois. O diabo utiliza tanto a impiedade, o mundanismo, como utiliza as fraquezas, as nossas inclinações. Ele vai aproveitar-se delas, né? Por isso ele se torna um inimigo tão forte.
Mas é preciso contar sempre com a graça de Deus, usar as armas espirituais. A vida de oração profunda, fiel, humilde, a vida sacramental, né? Uma comunhão frequente, bem feita, a confissão frequente e bem feita também, uma profunda devoção e verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, em relação ao Rosário, ao Santo Terço, ao Ofício, e outras devoções que são relacionadas à Santíssima Virgem, ou seja, uma imitação de Maria. Tem um livro chamado Imitação de Maria que nos ajuda muito bem a mergulharmos também nesse mistério da amizade com a Virgem Maria. Salve Maria Santíssima.